convidada de hoje é a Valéria. Obrigada, Valéria, por poder compartilhando conosco essa manhã o seu testemunho. Amém, obrigada. Vamos saber um pouquinho antes da Valéria. A Valéria é esposa do pastor Otávio. Eles trabalham com casais há algum tempo já e têm edificado muitas vidas por onde eles têm passado. Para a glória de Deus. E é um testemunho muito lindo, irmãos. Eu confesso que eu me emocionei. De onde vocês são do Brasil, Valéria? Eu sou de Belo Horizonte, nascida em Belo Horizonte. Morávamos em Belo Horizonte. O Otávio é nascido no Rio de Janeiro, mas também passou a vida toda em Belo Horizonte. Mas ele ainda chia, né? Não. Não fala... Oh, meu Deus. Nada de chia. Amém. Carioca é gente boa. Ai mesmo. Ele falou, ai. Então você converteu ele ao mineiro, né? Quanto tempo vocês estão casados? Esse ano a gente vai completar em dezembro, dia 20 de dezembro, 33 anos de casados. Uau, glória a Deus. E vocês têm filhos? Temos. Deixa eu só fazer uma correção. Em dezembro a gente faz 33 anos de casados do primeiro casamento. Do segundo casamento a gente completa dia 20 de dezembro, a gente completa 18 anos. Uau, muito tempo, né? Glória a Deus. E vocês têm quantos filhos? Nós temos um casal, a Ana Beatriz, casada com o Pablo. Daí a gente tem 3 netos, o Davi, o Matheus e o Gabriel. E o Guilherme é o nosso caçula. Ele tem 22 anos, ainda é solteiro. Amém. Tá já é vovó, então, gente. Tá bem na fita, uai. Uai. Compartilha com nós. Como é que foi nosso primeiro ano de casado? Então, a gente se conheceu em janeiro de 1985. Nossa, falar assim parece até que já é o século passado. Foi logo ontem, gente. Logo ali. E então a gente se conheceu em janeiro de 85. Em março eu vinha de um relacionamento onde em março eu fiquei noiva. Em abril eu terminei o noivado. Em junho, dia 22 de junho, a gente começou a namorar, eu e o Otávio. E dia 20 de dezembro a gente casou. Ou seja, tinham 6 meses e 2 dias de namoro. Quando a gente casou. Ou melhor, faltava 2 dias, perdão. Faltavam 2 dias pra gente completar 6 meses de namoro quando a gente casou. Então, o nosso primeiro ano foi muito difícil, muito delicado. Nós casamos muito rápido, então aquela fase de adaptação foi bem intensa. Então, lá nesse comecinho, a gente já pensou em separar várias vezes. Teve uma das situações que tava o meu pai e a minha sogra lá em casa. E, tipo, eu falando um monte de defeito pra minha sogra do Otávio, como se ela não soubesse, né? E ele falando dos meus pro meu pai, como se ele também não soubesse. E porque eu não quero, porque ela é isso, ela é aquilo, e ele é isso, ele é aquilo. Eu sei que no final da conversa a gente estava se abraçando, pedindo perdão, e eu te amo, e eu quero ficar com você, e vamos mais um pouquinho. Daí teve uma outra situação também, então, tipo, o primeiro ano realmente não foi fácil. Não foi fácil. Não, mas o Senhor já tinha um propósito. E durante esses anos que vocês... O primeiro ano de casamento, na verdade, acho que de nenhum casal é fácil, né, irmãos? É teste de paciência, porque é onde você descobre as manias, os costumes e os gostos do próximo, né? Então, é uma fase de adaptação. A gente vem com bagagens, né? Muito. Ele vem com a dele e eu com a minha. Eu costumo dizer que a gente junta as 2 malas, a dele e a minha, dali a gente vai começar a tirar um monte de coisa para fazer a nossa mala. Então, até você firmar no que você quer, não é fácil. Então, precisa de conhecimento, precisa de paciência, de tolerância. Verdade. E como éramos muito novos, então... não tinha isso, precisava de ajuda. É verdade. Qual foi o ponto que você começou a desgastar a sua relação, o casamento de vocês, e você viu realmente que não ia dar mais certo? Então, pastora, nós tivemos 7 anos de casados, bem intenso. O Otávio tinha um hábito de beber que não era muito bom. Não era muito, não era nada bom. E ele tinha horário para ir com os amigos pro bar, mas ele não tinha horário para sair. Então ele bebia muito, ele chegava muito tarde em casa, então ele era realmente muito ausente. Quando nós tínhamos quase 2 anos de casado, 1 ano e 10 meses, a Bia nasceu. Então, praticamente ela não tinha muito, assim, o pai presente. E faz uma diferença grande. E a gente vai cobrando, você vai pedindo, você vai falando, vai enchendo a paciência, né? Então... Só que não mudou. Ele teve uma fase que ele foi para a faculdade, ele foi fazer psicologia na PUC. E eu não sei se alguém aqui é de Minas, mas PUC é uma faculdade particular, cara.
E não que a gente fosse assim, né? Mas nos trancos e barrancos dava para pagar o negócio. Mas ele tinha lá, a maioria dos alunos eram mulheres. E mulheres bonitas. E aí a pessoa já está num processo que bebe bastante. E está num meio que realmente fica muito complicado. Um tempo depois, ele entrou para o laboratório, ele era representante de laboratório. Aí aumentaram mais as saídas, as bebidas, a coisa foi ficando mais complicada. No período que ele estava fazendo na faculdade, ele teve ele tomou uma decisão para ele, que ele ia se separar de mim. E ele chegou em casa decidido a isso. Só que quando ele chegou em casa, eu tinha um teste de gravidez para mostrar para ele, que era do Guilherme. E aí ele deixou então para depois. Então, quando ele tomou essa decisão de sair de casa, na verdade, então já estava havendo a traição contra você? Isso. A partir do 7º ano, ele fala que ele começou no processo de traição. Então, do 7º até o 12º ano de casados, ele realmente tinha uma questão E era uma frequência na vida dele, tanto a bebida como... Muito. Como a traição, como o adultério. Era frequente. E você acha que o ambiente que ele vivia, tanto de faculdade como de trabalho, isso influenciou muito na relação de vocês, do comportamento dele por estar rodeado de mulheres, pelo ter os amigos em volta, a ausência dele como presença de homem em casa? Você acha que isso influenciou muito ele? Acredito que sim. Eu acho que é um conjunto, né? A imaturidade, o meio que está... o primeiro meio que eu digo é o meio da bebida. Vamos combinar aqui já é uma fragilidade. Tá, né? É aquilo que a Bíblia ensina. Um abismo leva o outro, não é? Então, já está num ambiente propício, bebendo. E aí, acaba sofrendo influência. Não tem jeito. Por mais que você não queira, você acaba entrando no meio. Entendi. E a partir de então, ele começou com o processo de adultério. Aí ele já não estava na faculdade mais, ele estava só no laboratório. Chegou num período até o 12º ano, ele fazia viagens semanais para representar nas cidades do interior. E cidade do interior, cada cidade ele tinha uma namorada. Né? Então, não era uma coisa que ia dar muito certo mesmo. Né? E quando você apresentou a ele o teste de gravidez, ele simplesmente adiou a separação por causa da criança, mas o hábito da bebida e do adultério continuou normalmente? Não mudou nada. Isso não teve nenhuma mudança. Vamos dizer assim, ele simplesmente deixou para depois. Entendi. Vamos deixar o bebê nascer e vamos ver como é que vai ficar. E quanto tempo vocês viveram assim? 5 anos. Empurrando? 5 anos. 5 anos. A neném nasceram os dois? O Guilherme nasceu, a Bia já tinha... Já tinha a Bia mais né? velha, ok. A Bia, quando ela tinha 8 anos, o Guilherme nasceu. Então, a gente foi até o 12º ano. No 12º ano, ele saiu de casa... Simplesmente saiu. Eu fui para um churrasco, ele sabia do churrasco que ele tinha viajado. Eu tinha um compromisso no sábado, que era esse churrasco com a turma. Eu estava estudando nessa época. E aí ele foi nesse lugar que eu estava, pegou a nossa filha, foi em casa e juntou as coisas dele e foi embora. Eu não sabia, ele não falou nada. E aí ele levou a Bia de volta para mim na festa. Quando eu voltei para casa, sabe quando você tem um negócio no seu coração? Eu falo que, a gente às vezes fala que sexto sentido, né? Eu não acredito em sexto sentido, eu acredito no Espírito Santo de Deus inteiro. Independente se o indivíduo é ou não do Senhor. Ainda, eu acredito que o Espírito Santo fala, sabe? E aí eu cheguei em casa com aquele sentimento estranho. Quando eu fui no guarda-roupa, não tinha uma roupa dele. Eu falei, meu mundo caiu. Assim, perdi o chão, perdi tudo. E aí foi o sábado, domingo, e eu sem saber o que fazer. Na segunda-feira eu fui para casa dos meus pais e aí eu contei e foi um horror. E fiquei perdida. Na época eu fumava. Eu só fumava e bebia água. Eu não tinha vontade de mais nada. E assim foi durante quase um ano. Isso foi em junho de 98. Quando foi em abril do ano seguinte, a minha sogra falou comigo assim... a minha sogra era uma pessoa, meu Deus, ela virou para mim e falou comigo assim, vamos numa igreja que diz que o Espírito Santo fala lá. Aí eu, sério? Ela falou, eu falei, mas como assim? Deus manda seus intercessores, Deus não vem. Ela, quero saber, o Espírito Santo fala lá, vamos lá pra gente. A sua sogra, cortando, ela não era evangélica? Também não, ela também era espírita. Ela era espírita, mas ela ouviu dizer... Aonde ela ouvia alguma coisa, ela, vão lá.
Eu já tinha ido no centro, eu já tinha ido no cartomante, na mulher que joga búzios, já tinha ido num monte de lugar. Aí, quer dizer, vamos pra qualquer lugar, né? Entendi. Aí ela, vamos lá. Eu falei, vamos. Aí fomos e eu amei esse lugar. Eu amei esse lugar. É uma igreja evangélica. E aí eu ouvi umas coisas que eu fiquei meio assustada, tipo umas pessoas dançando pra lá e pra cá e alguém falando, eu não entendi. Eu falei assim, gente, que povo doido, né? É uma língua que ninguém entende, né? No final tinha Até você começar a falar também. É uma delícia. Aí no final tinha oração pra os visitantes. E aí eu falei, eu quero essa oração, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí foi a primeira vez que eu ouvi que Deus estava me dizendo que era para eu aguentar firme, que Ele era comigo e que a vitória era minha, Ele era comigo. Amém. E eu amei aquilo. Pronto, aí eu comecei toda semana. Era longe demais, eu estava trabalhando nessa época. Eu nunca chegava no culto na hora certa, porque eu saía do trabalho e ia para lá. E toda vez eu recebia oração assim. E aí eu comecei a entender que eu podia pedir algumas coisas para Deus, assim, bem tipo tete a tete, né? Aí eu falei aqui, Senhor, olha, não quero saber como é que é isso, não. Eu quero meu marido de volta. Eu falei lá no altar, não interessa de qual igreja, que era até que a morte nos separasse agora. Ele me deu um pé, eu tô aqui nova com 2 crianças para criar. Eu não quero ficar sozinha. Põe esse marido de volta dentro de casa. E comecei a pedir a Deus, encher a paciência de Deus. Aí sabe criança, quando a gente tá na hora do almoço, você vai em qualquer lugar, o menino tá assim, mãe, me dá bala, me dá bala, me dá bala. Aí a gente fala assim, enche a paciência, toma a bala. Estragamos o almoço, né? A mesma coisa aconteceu comigo. Aí Deus, acho que lá, né? Toma, minha filha, toma ele de volta. Aí ele voltou pra casa da mesma forma. Saindo, bebendo. Ele voltou, mas as manias, os costumes, a adultério, a bebida, continuou. Eu não pedi mudança nenhuma. Você pediu ele de volta, não pediu transformação. É. Ou seja... Essa é uma lição de como temos que pedir. Nós temos que ser detalhistas naquilo que a gente pede. Não pede para voltar do jeito que está, pede transformação. Para voltar do jeito que está, o problema continua. Pede que volte com transformação, com mudança de vida. Então, nós voltamos e no meu coração estava assim, não vai durar 6 meses. Eu tinha tanta certeza disso, tanta certeza. E hoje eu sei que o Espírito Santo falava comigo. E não durou 3. Aí, num aniversário da Bia, isso foi no mês de outubro, ele me chamou e falou, olha, não dá mesmo, eu não te amo mais e nós vamos separar. Eu falei, então dá um tempo, porque a Bia não tá bem na escola e ela não aceita uma nova separação. Então, vamos esperar um pouquinho até o final do ano, tá ok. E continuei nessa igreja. E acho que no final de novembro, se não me engano, eu fui, ela foi comigo. E na hora de receber a oração, tava eu lá na fila da oração. Sempre. Ninguém me conhecia lá. Eu chegava, assistia o culto e ia embora. Chorava horrores. E ia embora. Aí, na hora da oração, uma missionária de Nanuque, ela tinha ido fazer missão em Belo Horizonte nessa época, ela veio orar por mim e falou comigo exatamente assim. Fala com ele, filhinho. Fala com ele que é para não sair. Porque se ele sair, ele vai voltar com uma mão na frente e outra atrás. E aí, então, ela falou comigo assim, mãe, então Deus mandou recado pro papai. Eu falei, mandou. Se você vai falar, de jeito nenhum. Mãe, mas como é que vai fazer um problema de Deus com seu pai? Eu tô fora. Eu vou falar isso pra ele, ele vai achar que isso aqui é um centro, que o povo... que eu tô querendo manipular. Não vou falar isso. Então, eu vou falar. Falei, Deus, você e seu pai. Eu quero saber. Aí ela falou, daí ele veio, o que é? Aí eu falei isso. Ele falou, tá, pronto. Recebeu como se fosse de uma criança mandando a mensagem, mas não confiou na mensagem, né? Um dia que nós estivemos nessa igreja junto, ele comigo, na hora de receber a oração lá na frente, alguém orou por ele e falou pra ele, Deus deu o recado. Os papéis que você tá colocando na justiça, eles vão correr muito bem. Na hora que a gente saiu da igreja, ele falou comigo assim... Que papéis? Eu falei assim, não sei, você deve saber. Ele falou assim, só se for da nossa separação. Eu falei, quanto a isso, você não vai ter problema de jeito nenhum. Já não estava bem ao relacionamento. E qual foi o dia exatamente, assim, que foi o final? Assim, que falou assim, não dá mais e tô saindo, tá acabando aqui. Então, aí eu pedi para ele esperar. Ela fez prova no começo de dezembro. E aí veio o Natal. Minha árvore de Natal linda, minha sala toda linda, repleta de presentes. Foi o último Natal que eu comemorei até então. Porque tava uma coisa bem, bem gostosa. Acho que eu tava tentando tampar todos os buracos, né? E aí todo mundo lá em casa. Aí nós acabamos de abrir os presentes na hora de ir pra mesa rezar. Todo mundo, a sua família, no caso, os parentes, né? Os pais, os meus irmãos e nós. Aquele momento família de Natal, onde todo mundo... Vamos pra mesa ceiar.
nessa hora ele pegou a malinha dele e foi embora. Na noite de Natal? Na noite de Natal. Então, desse Natal eu não fiz mais árvore, porque foi tão assim que eu falei, não quero mais nada disso. E aí ele foi. Então ficou a Bia lá no portão chorando, o Guilherme aqui sem entender nada, o Guilherme era bebê, né? O meu pai, acho que... Não sei o que o meu pai passou na cabeça dele. E aí fomos. No dia 27 de dezembro, ele deu entrada com os papéis para separação. Porque 2 dias depois que ele saiu de casa, foi o primeiro dia útil, vamos dizer assim. Vamos separar. Já foi logo dar entrada no papel para separação. Isso. Ponto final. Ponto final. E no dia 21 de janeiro de 2000, a gente estava completando 14 anos, 1 mês e 1 dia. De casados, nós estávamos assinando a nossa separação. Eu falo que é uma situação bem delicada. Quando a gente vai casar, você organiza tudo, né? Igreja, convidados e aquilo tudo. Na hora que você está entrando, assim, é aquela... Sabe o auge de alegria, né? De expectativa, de tudo de bom? Quando você vai assinar a separação, é a mesma intensidade. Só que de frustração, de decepção, de fracasso... Eu não dei conta de segurar um casamento. Só que um casamento a gente não segura sozinho, né? Então, realmente foi terrível, foi terrível. Só que Deus tinha dado a palavra. Daí, uns dias, ele bateu o carro, alguma coisa assim, que ele teve um prejuízo enorme com a frente do carro. Acabou que ele ficou sem o carro e apareceu lá em casa com um carro emprestado. Eu falei, isso não é amigo, não funciona assim, né? Quer dizer, na minha cabeça, né? Como de fato não era. Daí, mais ou menos 1 mês, ele estava saindo com a namorada e os nossos filhos para almoçar fora. Aí eu falei, eu sabia disso, né? E em fevereiro, finalzinho de fevereiro foi o carnaval, ele viajou no carnaval, ele estava num laboratório novo desde agosto do ano anterior. E em fevereiro eles viajaram para o carnaval. Quando eles voltaram para começar a semana novamente, o chefe chamou e ele foi mandado embora. Glória a Deus, o Senhor cumpre o que Ele fala, né? Então, step by step, foi se perdendo tudo, como a palavra do Senhor tinha dito, né? E eu continuei nessa igreja. E Deus sempre falando que a vitória era minha. Eu falei, caramba, não tô entendendo nada. Tá perdendo tudo, saiu tudo. de casa e o Senhor continua falando que a vitória é minha? E continuei recebendo sempre palavras, né, de renovando mesmo meu coração. Aí um dia, e eu continuei indo nessa igreja nas quartas-feiras. Aí um outro dia, minha sogra me liga de novo. Minha sogra virou meu namorado. Eu chegava em casa do trabalho, ela, oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, cara, se eu arrumar um namorado desse, eu tô feita, né? Porque vai ficar muito bom. É preocupação, né? Aí ela falou comigo assim, vem numa igreja aqui comigo, que tem um pastor, um casal de pastores que eles oram por família. Eu falei, meu Deus, vai ela de novo. Tá bom, eu vou. Aí fui. Foi o dia que eu aceitei Jesus. Amém. Infelizmente, eu não lembro a data. Infelizmente. Mas fui. E eu tenho um carinho muito grande por esse pastor e essa pastora. Pastora, ela ainda não sei se já é. Enfim, o pastor Mauro e a Corina foram as primeiras pessoas que oraram pelo meu casamento enquanto ele não existia, ele estava destruído, né? Então, na verdade, você estava frequentando a igreja, mas você não tinha decidido ainda entregar a sua vida para Cristo. Não. Você estava só naquela... A mensagem de Deus alimentando minha esperança, mas a minha decisão de ser uma nova criatura em Cristo eu ainda não tinha feito. Não, eu não tinha esse entendimento. O que eu ouvi era bom. Conhecer aquele Deus dessa forma era diferente, porque é um relacionamento diferente, né? E é isso que Deus quer. Exatamente. Relacionamento, né? Aí eu fui nessa igreja, eles oraram por mim, chorei horrores. Acho que eu devia ter emagrecido tudo de tanto chorar. E aí nesse dia eu aceitei Jesus, foi lindo, lindo como o Espírito Santo me tocou, foi muito lindo. Então ela falou comigo assim, eu tenho um sonho para te contar. Eu falei... Tá, ela falou, com o Otávio. Eu falei, não quero saber. Não sei se você sabe, ele vai levar a Bia pra conhecer a família da namorada, que eles vão casar, mudar e não me convidar. Aí, não, mas eu tenho que te contar uma revelação. Deus me deu uma revelação. Eu falei, eu não quero saber. Aí ela falou comigo assim, Valéria, eu não posso ir embora. Eu falei, Marcinha, eu te amo muito pra te receber na minha casa a hora que você quiser, mas pra falar dele, não. Ela falou, então vamos combinar, é a última vez que eu te falo. Falou, ok. Ouvi com muito desprezo. Deus sabe, já pedi perdão por isso. E ela falou comigo, assim, olha, eu vi vocês numa casa nova, numa casa linda, e vocês 4 juntos muito felizes. Vocês tinham voltado. Aí eu, tá. Aí ela falou comigo assim, se eu errar, você me corrige, por favor. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí eu, E beleza. Ela foi embora, eu fui embora, fumei meu cigarro lá fora, entrei, botei os meninos para dormir e fui conversar com Deus.
Então eu falei com o Senhor, falei, não sabia que eu estava orando, né? Minha cunhada sempre orava, então ela tinha umas frases que eu achava muito interessante, eu peguei os ganchos para conversar com Deus. Eu falei, olha, Senhor, eu não quero ficar sozinha. Eu tô nova, criar filho sozinha é uma responsabilidade muito grande. Eu não quero isso para mim sozinha. Eu gostaria muito que o Senhor me desse um homem responsável, carinhoso, que me amasse, mas que antes de tudo respeitasse os meus filhos. Como se Deus não soubesse, né, que eu tenho uma filha em casa. Agora, e se o possível, o Senhor podia mandar o Otávio lá pro Japão. É o sonho dele, então manda ele pra lá que eu não tenho que ver. Pra bem longe. Bem longe. Ele não, para que eu possa esquecer. Ele não tem que vir aqui na minha porta com a namorada e tal. Então, Senhor, faz isso pra mim. Agora, se é ele que o Senhor quer que seja, eu só aceito ele se o Senhor transformar ele. Aí os ganchos da minha cunhada. Tira aquele coração de pedra, Senhor. Coloca o coração de carne. Agora, Deus, eu quero ele com os pés cravados no seu altar. Amém. Eu quero ele um servo do Senhor, filho do Senhor. Amém. Se for assim, eu aceito ele de volta. Se não, o Senhor manda ele pro Japão. Verdade. E eu pedi a Deus, Senhor, deixa eu ver ele com a namorada na rua, assim, de repente, que eu ia acabar matando ele dentro de mim. Porque eu sempre amei o Otávio. Eu amo o meu marido. Amém. E isso me incomodava profundamente. Só que Deus nunca permitiu. Ele ia nos lugares até que eu sabia que eu podia estar frequentando, mas eu nunca via. Entendi. Estratégia do Senhor, né? É verdade. E isso foi em maio, mais ou menos. Finalzinho de abril, maio. Quando foi em julho, ele me chamou pra gente conversar e me perguntou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, não tô fazendo nada. Eu falei, eu tô sentindo uma saudade de você. Eu falei, tá bom. Isso ele não tinha ido pro Japão. Não. Tá bom. Aí tem um amigo nosso, muito querido, que eles estavam uma noite num bar, e aí o Otávio perguntou pra ele, como é que tá a Valéria? Você tem visto? Eu falei, tem, Valéria tá ótima. Ela tá ótima? Tá ótima, ela tá namorando, tá feliz, tá namorando. Você não sabia, não? Ai, tá namorando. Que cara que é esse? É o Cláudio, primeiro nome que veio na cabeça dele. Na verdade, você não estava namorando. Ele inventou pro Otávio que você estava namorando. Pra aumentar ciúme nele, pra ver qual seria a reação dele. Estratégico esse homem. Parece até mulher. Aí ele falou assim, você não sabia então? Não. Ele falou, como é que ele chama? Ele chama Cláudio. Como é que ele é? Não, ele é moreno, alto, cara boa pinta. Nossa, um carinho com ela. Você precisa de ver que graça que ele é com ela. Inclusive, a gente fica até preocupado, porque quando eles vão lá em casa, eu fico pensando, cara, se o Otávio chegar aqui com a namorada, tava, né, que clima. Não tinha nada disso. Aí, nesse dia, ele ligou. Ele ligou, eu atendi o telefone, já era mais de 10 horas. Eu atendi o telefone, alô, ele falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem, achei estranho, depois das 10, né, dia de semana. Tá tudo bem com você? Eu falei, tá, tudo ótimo. Aí ele, a Bia tá aí? Eu falei, claro, mãe, eu tenho aula deitada. Então, posso falar com ela? Eu falei, pode. Aí ele foi falar com a Bia, então a Bia começou a chorar. Aí eu falei, vai dormir, pode deixar. Peguei o telefone, o que tá acontecendo? Tá fazendo a menina chorar? O que é? Não, porque eu tô com saudade de você. Ah, pois é, então você fala isso pra ela no sábado e tal. Tipo, bora logo, né? Ele falou, então tá, eu tô com saudade de você. Eu falei, é? Eu falei, então tchau. Aí veio um beijo. Eu falei, você sabe com quem você tá falando? Ele falou, não, tô mandando um beijo pra você. Eu falei, tá bom, Otávio, tchau, desliguei o telefone. Aí no sábado, ele ligou pra gente poder encontrar. Eu falei que eu não ia. Ele, não vão, porque eu já tinha conhecido essa história antes. Aí ele falou, não vou. Ele falou, não, vão comigo. Eu falei, vão. Ele falou que precisava conversar. Fomos ao teatro, daí a gente foi pra um restaurante, e aí a gente bebeu, a gente fumou e tal. E aí ele falando que ele queria resgatar a família dele, que ele queria a família dele de volta e que ele ia me conquistar de novo. E que ele ia para uma igreja evangélica, na segunda-feira ele ia acertar a vida dele com Jesus. Sim. Aí eu falei, tá, só acredito vendo. Esse momento eu creio que é um momento muito difícil porque a mulher é muito sentimental. E quando a mulher é ferida sentimentalmente, quando ela perde a confiança, quando ela perde a segurança, realmente é difícil conquistar, né? Porque a mulher é delicada. E eu imagino que nesse momento a qual ele te ligou, esse momento a qual ele pediu reconciliação, talvez dentro de você houve muitas dúvidas. Porque por várias vezes ele entrou em casa, ele saiu de casa, você sofreu muito, as crianças sofreram muito, toda a família. Porque não somente você, mas a situação da parentela, dos pais, dos irmãos, dos tios, dos amigos, dos próprios amigos. A separação não é só do casal. Não é só do casal. É todo mundo. Todo mundo está afetado, porque ninguém mais confia.
né? Quando ele vê a situação que já foi, já voltou, não deu certo, não só a mulher, o parceiro, o homem sofre, mas os amigos, todo mundo, é como se fosse assim, poxa, tá lá, mais uma vez vai tentar e não vai dar certo. Né? Eles não têm aquela palavra de ânimos, infelizmente. Ah, não, vai dar certo. Não, e lá, já vi essa cena antes. Isso já aconteceu várias vezes e vai acontecer. Eu falei com ele no dia. Falei, olha, a gente já tentou uma vez e não deu certo. Ele, não, mas eu vou acertar minha vida com Jesus. Ou seja, ele estava depositando toda a confiança dele naquela mudança, que era o que realmente precisava. Porque uma coisa é eu ir na igreja. Vou de vez em quando, né? E outra coisa é eu tomar uma posição, é eu querer um relacionamento com o Senhor, é eu receber o que o Senhor tem pra mim. Mas pra eu receber o que o Senhor tem pra mim, eu tenho que ter relacionamento com Ele. Exatamente. Porque a igreja, na verdade, ela não te salva. A igreja, ela te alimenta, mas você tem que estar com o coração aberto e com a disposição de querer um relacionamento com Deus. Não adianta você dizer, eu vou à igreja todo domingo, mas se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus, não garante a sua salvação nem a mudança de vida. Então, realmente é uma decisão. E o que você acha, Valéria, que foi o ponto, a decisão, quando ele falou assim, realmente é necessária a mudança? Eu tenho certeza que para eu resgatar o meu casamento, eu restaurar minha família, é uma questão de decisão. E qual foi o ponto dessa decisão dele? Então, nessa fase, ele já não estava trabalhando mais com a mãe dele. Ele tinha perdido tudo, na verdade. Tinha perdido tudo, como Deus falou. Né? A decadência começou lá no finalzinho de janeiro. E eu creio assim, ele depositou tudo dele nas mãos do Senhor. Amém. Ele acreditou. Eu costumo dizer, pastora, que Deus, para Ele curar uma doença, enfim, é assim, porque foi Ele que nos criou. Amém. Ele fez e Ele faz do jeito que Ele quer. Agora, eu vejo um milagre também de transformação de caráter. Amém. Porque o Senhor, Ele é muito gentleman. Ele não invade a gente. Ele te permite querer. Ó, pra você ver. Então, quando, né, Ele se prostrou lá, porque foi através de um testemunho também, por isso que a gente valoriza muito o testemunho, por isso que a nossa forma de agradecer ao Senhor é testemunhar, porque para nós foi assim, né? Então, quando ele depositou tudo nos pés do Senhor e falou, Senhor, sem o Senhor eu não dou conta. Amém. Sem o Senhor eu não sou nada. Me muda, me transforma, eu preciso de mudança. Amém. E aí ele se entregou para o Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Desde o dia 7 de agosto de 2000, o Otávio nunca mais foi o mesmo. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Ele foi lavado e remido no sangue de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Então eu vejo uma transformação. Ele não mente, ele não se prostitui. Graças a Deus. Para a glória de Deus. Eu confio no meu marido. Amém. Eu sempre falava com Deus, depois que a gente voltou, eu pedi a Deus uma palavra um dia. Eu falei, Senhor, essa volta é do Senhor, né? Como é que é isso? Porque a gente começou a namorar, ele começou a me levar para essa igreja que eu aceitei Jesus. Foi a igreja que ele aceitou Jesus também, que era do lado da loja da mãe dele. Então, a gente começou a caminhar junto e em setembro, mais ou menos, ele voltou para nossa casa e dia 2 de novembro a gente se batizou junto. Amém. No dia 20 de dezembro de 2000, nós estávamos completando 15 anos de casado no dia 20 de dezembro, que coincidentemente deu numa quarta-feira. Jesus forma tudo perfeito, né? Ele convidou algumas pessoas que eu não sabia, comprou um par de alianças novos para nós e pediu o pastor para fazer a renovação dos nossos votos. Amém. Né? Então foi lindo. E aí em casa eu falei com ele, como é que eu faço para Deus falar comigo? Eu não quero que pastor, que profeta, ninguém, eu quero Deus falando comigo. Amém. Aí ele falou comigo assim, ora, pede perdão a Deus pelos seus pecados, abre a Bíblia e Deus vai falar com você. Melhor forma. Deus é tão perfeito. Não sei se vocês conhecem, mas o capítulo 2 Crônicas 15, do 1º ao 14º, mais ou menos, é a história da minha vida. A minha vida está escrita naquele capítulo. E no versículo 10, mais ou menos, ele diz assim, reforma religiosa do rei Asa, esqueci o título. E nesse versículo, ele vem falando que no 15º ano, no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa, ele fez uma aliança com o Senhor, onde juntou Jerusalém para comemorar com júbilos e trombetas. Então, foi exatamente a data. Tinha 3 meses que ele tinha voltado para casa e nós estávamos completando 15 anos de casados. Então, quando eu falo que vou fazer 33 anos de casados, eu não conto esses 2 anos, 2 anos e meio que a gente ficou separado. Aquilo para mim foi um curto tempo de
bobeira que nós precisávamos, porque eu vejo que o Senhor permitiu para que eu mudasse, para que ele mudasse, para que a gente encontrasse o Senhor. Amém. Não é? Então, a importância da decisão do eu quero mudança, né? Eu creio que a primeira mudança começou quando ele decidiu realmente a querer do Senhor a mudança. Quando a pessoa reconhece que realmente, olha, eu não sou nada, eu mesmo não consigo nada, eu dependo de alguém para que eu consiga. E a única pessoa que pode me ajudar a vencer isso é o Senhor. Então, quando ele decidiu a dedicar a vida dele para Jesus e reconhecer, que eu acho que é o ponto bem importante na nossa vida, é reconhecer a nossa necessidade de Cristo, é onde o Senhor fala assim: você chegou no ponto que eu precisava. Era exatamente esse ponto. Você está reconhecendo que sem mim você não é nada e que você precisa de mim para fazer alguma coisa. E o seu casamento foi restaurado, vocês casaram novamente no papel. De novo, fizemos a averbação, né? Que a gente vai no cartório, pede para fazer a averbação, voltei a assinar o nome dele. Nós tivemos a honra, para a glória de Deus. Nós temos um livro, que é o nosso testemunho, que o Otávio escreveu. Amém. E quando ele fez um curso de Direito, ele, num estágio que ele foi fazer, ele pôde dar de presente para o juiz que assinou a nossa separação, o livro contando da nossa restauração. Lindo. Então, foi assim, muito impactante para nós, para eles. Amém. Então, não somente o casamento de vocês foi restaurado, mas os sentimentos foram restaurados, o respeito foi restaurado, amém. A criação com os filhos, o ambiente familiar, porque você sair da onde você estava, de uma família destruída, e mostrar para a sociedade que há esperança, que há restauração, que há um Deus que pode fazer uma mudança, um milagre. Porque tem coisas, Senhor, que aos olhos humanos não dá. Aí você fala assim: olha, para mim não dá. Eu cheguei no meu limite como mulher, eu cheguei no meu limite como sentimentos, e eu coloquei diante do Senhor. Porque eu sei que Ele pode. Exato. Né? Nós tivemos a oportunidade de fazer o curso Casados para Sempre. E numa das lições fala sobre perdão. Né? E isso foi muito forte pra gente, porque até então eu achava que perdão era um sentimento. Quando eu esquecer, quando estiver mais tranquilo e tudo, eu vou perdoar ele. Só que não é assim. Né? O perdão é uma decisão. Exatamente. A partir do momento que eu decidi que eu vou perdoar, eu vou perdoar. E eu sozinha não dava conta. Então eu, mais uma vez, no pé do Senhor, falei: Senhor, eu não consigo de mim. Eu preciso que o Senhor derrame perdão no meu coração. Eu preciso confiar novamente se o Senhor restaurou, se o Senhor está nesse processo, né, de união outra vez. Então eu preciso de perdoar. E não vou dar conta sozinha. E o processo do perdão, ele é devagar. Né? Hoje a gente pode falar sobre tudo sem o menor constrangimento. Glória não a Deus. choro, não me dá nenhuma tristeza, não me dá vontade de chorar. Não tenho. Porque o perdão foi liberado completamente. Quando ele não traz dor, literalmente você se livrou dele. Exatamente, eu não tenho amnésia. Né? E aí entra a restauração, que é um processo devagar. Mas que, se você perdoou, você não vai ficar jogando na cara do outro toda vez que você tiver um atrito. Ah, mas você fez aquilo. Senão não é perdão, senão você está trazendo a memória. E aí não tem restauração, não é? E engraçado que Salmos 86:5 diz que o Senhor é bondoso e perdoador, rico em graça para todos aqueles que nele invocam. Então, exatamente, se eu invocar o Senhor, Ele é perdoador, Ele é misericordioso e Ele é rico em graça para nos abençoar. Então nós, como igreja, Ministério Getsemane hoje, estamos felizes da Valéria e o Otávio poder compartilhar conosco, porque através da história deles, igual ela mesma disse, através do testemunho de alguém, eles foram edificados. Quer dizer, através da mensagem de alguém que passou por uma situação difícil, eles como família foram edificados. E hoje, por esse momento delicado, sensível, difícil que eles passaram, hoje eles estão sendo a mensagem para muitos casamentos que estavam sendo destruídos. E nós cremos, pelo poder que é no nome de Jesus, que muitas famílias já foram restauradas. Amém. Muitas famílias estão de pé. E nós cremos que muitas famílias que estão sem esperança, sem visão de uma melhora, nós cremos que através da mensagem desse casal, dessa família, serão renovados pelo poder que é no nome de Jesus. Porque nada é impossível para o Senhor. Nós cremos nisso? Eu creio. Amém. Então a importância, queridos, de nós, independente da nossa história, e é lindo quando ela me fala que, olha, pastor, isso não me traz mágoa, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu sei de onde eu vim, né? E eu sei quem me tirou, eu sei quem fez o milagre, e eu sei que Ele é rico em graça para perdoar. Se Ele me perdoou dos meus pecados, por que eu não posso perdoar Ele?
Né? Quando olha, se nós não pedimos perdão, como é que o Senhor vai nos perdoar? Né? Então nós ficamos felizes, Valéria, pelo que o Senhor fez na sua vida, e o nosso desejo é que muitas vidas, muitos casamentos continuem sendo edificados para a glória e para o nome do Senhor. Hoje eles ministram para casais, hoje eles aconselham casais, e hoje eles contam e compartilham a história deles para muitos casais. Amém?